Fala galera, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de Boruto, mais especificamente sobre a escolha narrativa mais arriscada e talvez mais prejudicial que o Kishimoto e os produtores tomaram no início da obra, o conflito entre Boruto e Naruto. Eu já quero ser bem sincero com vocês logo de cara. Para o desenvolvimento do personagem, essa rebeldia faz sentido, mas o preço que a franquia pagou por isso foi altíssimo. Escolher colocar o filho para bater de frente com um dos protagonistas mais amados das histórias dos animes gerou uma rejeição imediata. Eu mesmo tive essa rejeição, mas lendo o mangá hoje, eu percebo que o Boruto atual é completamente diferente do moleque do início. Parece que é até outro personagem. A questão é que eu tive a vontade de dar uma segunda chance, mas a grande maioria do público não. Essa decisão afastou tanta gente que mesmo com o mangá pegando fogo, Boruto ainda recebe ódio surreal na internet. Nesse vídeo eu vou explicar por que esse conflito inicial destruiu a primeira impressão do personagem, e vou comparar com as continuações de Dragon Ball e Bleach, e vou mostrar como uma simples mudança poderia ter salvado o anime dessa rejeição. Então já deixa o like para fortalecer e bora para o vídeo. Pensa comigo, quem acompanhou Naruto desde o clássico viu uma criança órfã humilhada pela vila inteira que bebia leite estragado a virar um dos Hokages ou o maior Hokage da história. E a gente acompanhou isso durante anos. O público tem uma conexão emocional com Naruto que beira o intocável. E aí o anime do Boruto começa. E qual é a primeira coisa que a gente vê? O moleque tem a vida perfeita, roupa de marca, videogame, a mãe mais amorosa do mundo e o pai que realizou o sonho, mas que está trabalhando demais. E o moleque passa os primeiros minutos do filme meio que xingando o pai. O ápice do absurdo para os fãs foi quando o Boruto chegou ao ponto de falar que o Naruto teve sorte de não ter tido o Minato por perto, porque ele era um Hokage e não ia dar atenção para ele. Mano, quem assistiu Naruto Shippuden e lembra da cena do Naruto encontrando o Minato e a Kushina, chora só de lembrar da falta que os pais fizeram para ele. Ouvir um garoto mimado falando uma besteira dessas ativa um ódio automático em quem está assistindo. Por mais que a raiva do Boruto tivesse motivo real, o pai que estava faltando em casa mandou um clone para o aniversário da sua irmã. Mas mesmo assim não adianta. Você jogar um personagem que a gente nem conhece para chegar a um dos maiores ídolos dos animes é meio que querer que a gente já comece odiando esse personagem. Mas agora, como outros animes fizeram? O Gohan nunca odiou o Goku. Na verdade, ele era o oposto do Goku quando era criança. O Gohan era medroso, ele chorava, tinha medo de lutar e conforme o anime foi passando, a gente viu que ele foi perdendo esse medo, ganhando coragem e foi evoluindo. Chegou num ponto contra o Cell que ele ganhou um poder tão absurdo que ficou até mais arrogante que o próprio Vegeta. Mas ele nunca bateu de frente com o legado do pai de forma desrespeitosa. O resultado, o Gohan é um dos personagens mais amados da obra. E parece que Bleach também vai seguir esse caminho seguro. O Kazui, filho do Ichigo, apareceu pouco, mas não é um moleque revoltado com o pai. E o público bateu o olho e já gostou. E o pior de tudo é que Boruto sabe como fazer um conflito familiar dar certo, porque eles fizeram isso com a Sarada. A Sarada também começou o anime com alguns problemas ali familiar. O Sasuke não era um pai ocupado, ele era um pai ausente. O cara literalmente quase faz filha porque não reconheceu ela. A forma como o roteiro trabalhou a dor da Sarada fez o público ter empatia por ela. A gente sentiu a dor da menina querendo conhecer o pai. O público se aproximou da Sarada, enquanto com o Boruto a reação foi o extremo oposto. E sabe o que mais me frustra? É que tinha um jeito muito fácil de consertar isso. O anime de Boruto não começa nos eventos do filme. Eles tiveram dezenas de episódios originais antes de chegar no exame Chunin. A minha solução para essa história seria o seguinte: Boruto não deveria ter começado com o Naruto já sendo Hokage de cara. Imagina se os primeiros episódios começam com o Kakashi chamando o Naruto e falando: Naruto, eu vou me aposentar, e em alguns meses o título de Hokage vai ser passado para você. A partir daí, o anime mostraria a vida do Naruto e do Boruto antes dessa posse. A gente veria o Naruto sendo aquele pai incrível, presente, treinando o filho, brincando com a filha, e eles teriam uma relação maravilhosa. A gente, como público, ia se apaixonar pela dinâmica dessa família. Nós iríamos nos apegar ao Boruto, que amava o seu pai. E então vinha a nomeação.
Naruto virava o 7º Hokage e de repente o anime mostra o peso desse cargo. Naruto começa a chegar tarde, começa a perder os jantares, a carga de trabalho vai destruindo a energia dele e a gente vê episódio por episódio aquele pai sorridente sumindo atrás de pilhas de papel. Se a gente tivesse visto como a vida deles era incríveis antes do Naruto ser Hokage, a gente ia entender perfeitamente a revolta do Boruto. A gente ia sentir a dor daquele garoto perdendo o herói dele para o sistema da vila, digamos assim. A revolta faria sentido emocional para o público, a gente ia ter empatia por ele, em vez de só achar ele um garoto mimado. Mas, infelizmente, não foi assim que aconteceu. Eles jogaram o ódio do Boruto na nossa cara sem construir a ponte da empatia primeiro, e isso custou caro. Como eu disse, no começo, quem teve paciência para continuar ou para ler o mangá até hoje, sabe que o Boruto virou um personagem fenomenal. O desenvolvimento dele é absurdo. O peso que ele carrega nas costas é digno de um verdadeiro shinobi. A questão é que a primeira impressão é a que fica, e principalmente para as grandes massas. Aquela primeira impressão mal trabalhada manchou o nome da obra de um jeito que muitos fãs não vão dar uma segunda chance. Mas essa é a minha opinião sobre como as coisas deveriam ter acontecido. E eu quero saber muito a de vocês. Vocês acham que o Boruto sofre um ódio desproporcional hoje por causa do início? Vocês gostaram da minha ideia de mostrar o Kakashi passando o bastão e a vida da família antes da posse? Então deixa aqui nos comentários sua opinião, se inscreva no canal, muito obrigado pela sua paciência, pela sua atenção e pelo seu tempo. Valeu, falou,